Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e estamos de volta com as nossas aulas do curso A Breve História da Política Brasileira. Neste curso, trabalharemos a história do Brasil, desde a colonização, desde a invasão do Brasil pelo homem branco europeu, até o governo da presidenta Dilma Rousseff. E na aula de hoje, dando prosseguimento então ao curso, falaremos do processo de independência, inaugurando o módulo 2 do curso. As cortes enviaram então um ultimato: voltai imediatamente. Não havia outro jeito. Dom Pedro estava viajando para São Paulo quando fez a pose para a foto. Era o dia 7 de setembro do ano santo de 1822. Deu o famoso berro: independência ou morte. De preferência, independência para as elites, morte só para o povo. Em outubro seria aclamado e, em dezembro, coroado imperador. Mas o povo não foi consultado. Observando a bela pintura de Pedro Américo, Dom Pedro dá o grito do Ipiranga. Parece até uma cena de ópera. Repare que o caipira, no canto esquerdo, não entendeu nada do que está acontecendo. Com certeza, não foi para ele que fizeram a independência. Pois bem, estamos ainda no Brasil colonial. Depois de 3 séculos ininterruptos de exploração do português, o sistema colonial começa a apresentar alguns problemas. É a crise do sistema colonial. Além disso, Portugal começa a passar por uma grande crise na Europa. A decadência de Portugal, entre outros motivos, por conta da queda do preço do açúcar. Com essa decadência de Portugal, obviamente, ele começa a arrochar o pacto colonial, criando insatisfações àquela elite que já se formava aqui no Brasil. Tivemos aqui no Brasil, então, as chamadas revoltas nativistas. A revolta de Beckman, no Maranhão, a revolta dos Emboabas, em Minas Gerais, e a revolta dos Mascates, em Recife. Mas essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas porque elas eram revolta das elites, muitas vezes lutando apenas contra o arroxo, contra a força do pacto colonial, mas não tinha um ideal de nacionalismo, um ideal de libertação nacional. No entanto, tivemos também o que chamamos de revoltas anticoloniais. Nestes 3 séculos de dominação, de exploração portuguesa, algumas ideias começaram a fazer a cabeça dos jovens por aqui. Não esqueçam que a Europa está pegando fogo. 2 ideias principalmente começam a influenciar a juventude brasileira. São elas o iluminismo e o liberalismo. Inspiraram diretamente a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1789, as independências da América Espanhola no início do século XIX e aqui no Brasil. Aqui no Brasil elas influenciaram também diretamente a Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Gostaria de falar muito mais sobre essas 2 revoltas anticoloniais, principalmente da Conjuração dos Alfaiates, a Inconfidência Baiana, para que pudéssemos falar da grande figura de Cipriano Barata. Mas precisamos chegar
na independência do Brasil, aconselho a todos a fazer essa pesquisa. No nosso livro trabalhamos isso com mais calma, mas por hora preparei aqui um quadro desses dois movimentos para que possamos analisá-los. A Inconfidência Mineira de 1789 tinha como objetivo fundamental a independência nacional, com influência externa da independência dos Estados Unidos e ideológica do iluminismo. Se deu com a crise da mineração, foi liderada pelas elites nacionais e tinha propostas sociais moderadas. Já a Inconfidência Baiana, a Conjuração dos Alfaiates, de 1798, tinha como objetivo fundamental a independência nacional, com a influência externa da Revolução Francesa e ideológica também do Iluminismo. Se deu com a crise do abastecimento e foi liderada por camadas médias e populares e tinha propostas sociais bem radicais. O que podemos dizer é que a Inconfidência Mineira é um movimento que é lembrado todos os anos e foi liderado pela elite mineira. Já a Inconfidência Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates, foi um movimento popular, de participação popular, com reivindicações muito mais radicais. Talvez, por isso, seja menos lembrada pela história tradicional. A independência do Brasil, formalmente declarada em 7 de setembro de 1822, instituiu a separação da colônia brasileira da metrópole portuguesa. Mas este processo é o resultado de vários fatores internos e externos. Entre os fatores internos, ressalta-se as revoltas emancipatórias ocorridas no Brasil do final do século XVIII ao início do século XIX, a chegada da família portuguesa ao Brasil em 1808, a abertura dos portos e a crise do sistema colonial. Entre os fatores externos, podemos destacar a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa de 1789, as guerras napoleônicas e a pressão da Inglaterra em busca de novos mercados consumidores. Sabemos que a Revolução Francesa é aquele movimento onde a burguesia triunfa em Paris. A partir da Revolução Francesa, a Europa, em grande medida, a partir da França, começa a se tornar estados constitucionais. Significa dizer que os estados passam a ter uma constituição com a tripartição de poderes. Obviamente, isso não aconteceu pacificamente. E começam então na Europa as guerras napoleônicas. Napoleão era o imperador francês que tinha o apoio da burguesia. Este mundo agora burguês, predominantemente capitalista, vai refletir aqui no Brasil e influenciar a nossa independência. Professor, como? Ora, Napoleão, em confronto com as nações europeias, para na Inglaterra. Não era vantajoso começar uma guerra ali com a Inglaterra. Então Napoleão pensa, vamos primeiro minar a Inglaterra economicamente. Vamos criar o bloqueio continental. O que seria esse bloqueio continental? A partir de agora, nenhum país poderia comerciar com a Inglaterra, senão seria invadido por Napoleão. Se você se lembra bem, Portugal só tinha como parceiro comercial a Inglaterra. Por isso, Portugal ficou em maus lençóis. Por quê? Ora, se ele continuasse comerciando com a Inglaterra, seria invadido por Napoleão. Se deixasse de comerciar com a Inglaterra, seria a sua falência.
Dom João, que era o príncipe regente, sua mãe Maria estava louca mesmo de jogar pedra. Dom João então tenta uma saída diplomática, conversar, negociar politicamente, sem chance. Napoleão estava determinado: ou deixe de negociar com a Inglaterra ou vamos invadir. Portugal então acata a única saída possível. Com as tropas de Napoleão batendo as portas, Portugal, a coroa portuguesa, foge para o Brasil. Cerca de 15 mil nobres se acotovelam em navios e vêm para o Brasil, escoltado pela Marinha Inglesa. Obviamente, a Inglaterra não escoltou Portugal à toa. Havia um pacto entre eles, um acordo, um contrato para que quando Portugal chegasse ao Brasil, quando a coroa se instalasse aqui, imediatamente promovesse a abertura dos portos brasileiros para que o Brasil pudesse comerciar com outros países. Isso significa o afrouxamento do pacto colonial. Pessoal, o Brasil vai ficar livre politicamente de Portugal em 1822, mas é aqui que o Brasil sente pela primeira vez o gostinho da independência, porque em 300 anos é a primeira vez que é quebrado o monopólio comercial da metrópole portuguesa para com a colônia brasileira. Obviamente, a Inglaterra foi a maior beneficiária dessa medida. Imediatamente se forma no Rio de Janeiro uma elite comercial formada por ingleses e por comerciantes brasileiros, tanto latifundiários como também traficantes de escravos. Guardem isso. Essa liberdade comercial fez com que a elite brasileira compreendesse a necessidade de independência. Por quê? Porque a independência traria mais lucro para os seus negócios. Essa nova compreensão do ambiente econômico e político trazido com a abertura dos portos vai levar a elite brasileira e a elite inglesa a uma espécie de aliança que com certeza contribuirá muito para o nosso processo de independência. Além do mais, alguns latifundiários, comerciantes, profissionais liberais conspiravam nas lojas maçônicas de Olinda e de Recife. O movimento contava ainda com alguns padres e esses revoltosos queriam a instalação da República. Estou falando da Revolução Pernambucana de 1817, liderada por Antônio José Martins, Antônio Cruz e Miguelinho. Esse movimento chegou a declarar um governo provisório, independente de Portugal. Buscou apoio das regiões Norte e Nordeste, não obtendo, mas chegou a proclamar esse governo provisório que durou 75 dias. Foi sim aniquilado pelas tropas da coroa portuguesa, mas já mostrava a vontade dos brasileiros, já manifestava essa vontade de se tornar uma nação independente. Outro movimento que temos que mencionar aqui é a Revolução Liberal do Porto, quando a burguesia portuguesa se reúne, convoca uma Assembleia Constituinte e declara o fim do absolutismo português. É implantado ali uma monarquia parlamentarista, de forma que Dom João continuava rei de Portugal, mas quem mandava era a corte, ou seja, o parlamento, que era controlado pela burguesia. Em 1821, então, essa corte exige a ida de Dom João para Portugal, ao que ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Pedro de Alcântara, que vai ser o príncipe regente da colônia. Aqui no Brasil
tínhamos a movimentação de três grupos sociais, três partidos políticos. O Partido Português, que queria a volta do Pacto Colonial. O Partido Brasileiro queria já uma independência do Brasil, mas uma independência moderada. Tinha nesse partido os homens mais ricos do Brasil e à frente dele estava José Bonifácio de Andrade Silva. E o terceiro grupo era os radicais, formado por funcionários públicos de baixo escalão, por remanescente das revoltas anteriores, e esse grupo queria a independência do Brasil, buscando aí o voto universal, a instalação de uma república, enfim, nos moldes da Revolução Americana e Revolução Francesa. Formou-se então um grupo em volta de Dom Pedro, um grupo de brasileiros que resistiam à recolonização e queriam a manutenção do Brasil neste status de Reino Unido a Portugal. A corte portuguesa, observando essa movimentação política no Brasil e sabendo que os brasileiros ansiavam por liberdade, exigiu que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Essa medida foi recebida por aqui como uma tentativa de recolonização, deixando os brasileiros aqui mais insatisfeitos ainda e ansiando ainda mais pela tão esperada liberdade. Em 29 de dezembro de 1821, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado da elite comercial brasileira pedindo para que ele não deixasse o trono brasileiro. Liberais e maçons também reforçam seu apoio a Dom Pedro. E não podemos deixar de citar também o projeto político de Dom Pedro de se tornar imperador de uma nação aqui nas Américas. Assim, em 9 de janeiro de 1822, o famoso dia do fico, Dom Pedro teria dito: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico." A partir desse momento, ficava cada vez mais nítido o ideal de independência do Brasil. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro, então, se nega a obedecer à Constituição Portuguesa e convoca uma Assembleia Constituinte no Brasil. Aí não teve jeito. No dia 7 de setembro de 1822, foi declarada, então, a independência do Brasil. Eu nem vou comentar que as margens plácidas do rio Ipiranga ouviram de um povo heróico um grito retumbante. Sabemos que nada disso aconteceu, mas sabemos que o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos temia que a intervenção de uma nação europeia aqui no continente atrapalhasse aí os seus interesses. O segundo país a reconhecer a independência do Brasil foi a Inglaterra. Obviamente, por causa de seus interesses aqui, os seus negócios com as elites brasileiras. E o terceiro país que reconhece a independência do Brasil, nada mais, nada menos que Portugal. Em 25 de agosto de 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil por meio do Tratado Paz e Aliança. Obviamente que não foi de graça. Esse tratado dizia que o Brasil deveria pagar a Portugal, a título de indenização, o valor de 2 milhões de libras esterlinas. E só assim Portugal então reconheceria a independência do Brasil. Como o Brasil não tinha condições de pagar essa pesada indenização, eis que apareceu o socorro, um empréstimo dos ingleses. Os ingleses então emprestam esse dinheiro para o Brasil e o Brasil paga a Portugal. Professor, então Portugal ficou cheio de dinheiro? Não, esse dinheiro nem chegou a sair dos cofres da Inglaterra, porque Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra num valor aproximado de 2 milhões de libras esterlinas. A Inglaterra então recebe de Portugal
o valor que Portugal devia e continua dominando o Brasil. O Brasil, então, passa a ficar submisso aos bancos ingleses, tendo origem aí a uma dívida externa impagável. O Brasil estava independente de Portugal, mas a nossa independência não saiu de guerra, de derramamento de sangue, de luta. Nossa independência é forjada em conchavos políticos, em acordos entre as elites. O Brasil está, sim, politicamente independente de Portugal, mas economicamente cada vez mais submisso à Inglaterra. No Brasil, os adeptos do liberalismo pertencem, em geral, nos primeiros tempos, a categorias rurais ou à sua clientela. Na primeira fase, o liberalismo é, antes de tudo, instrumento de luta contra a metrópole, a luta contra o absolutismo real. É aqui, em primeiro lugar, luta contra o sistema colonial. A luta pela igualdade e liberdade é luta contra os monopólios, as restrições comerciais. Com a independência, o objetivo fundamental foi atingido: libertar o país das restrições impostas pelo Pacto Colonial. O segundo objetivo seria organizar o país de forma que os grupos que haviam empresariado o movimento assegurassem para si o controle do poder. Todos se diziam liberais, mas ao mesmo tempo se confessavam antidemocratas e antirrevolucionários. Com efeito, para os liberais brasileiros, liberdade era só para poder comerciar livremente, sem o monopólio comercial da metrópole. Assim, conciliavam o ideal de liberdade com a ordem vigente, ou seja, de estrutura escravista de produção e de cerceamento de participação popular na política. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, quando falaremos do primeiro reinado. Gostaria de agradecer a todos pela participação, em especial os nossos alunos que mesmo em férias estão aí interagindo conosco. Gostaria de pedir perdão também pela voz, deu para perceber que a voz não está das melhores por conta de uma gripe aí que estamos superando. O ar-condicionado aqui também não tem nos ajudado muito, mas vamos aí no sacrifício, que essa aula é preparada com muito carinho para vocês.